abraço, Vinícius. Valeu, Vitor. O Sport que está treinando, visando o seu próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, como você já antecipou, Vitor. Quarta-feira, 8 da noite, na Ilha do Retiro contra o Ceará, Série A do Campeonato Brasileiro, clássico nordestino. O Leão vai tentar se reabilitar, já são 4 partidas que o Sport não vence. E começou essa preparação visando o Ceará na última sexta. O elenco se reapresentou, treinou sexta, sábado e domingo. Hoje e amanhã, aí a preparação vai ser finalizada e o foco total no Ceará. O Sport, menos de 5% de probabilidade de permanência na Série A, tem 12 jogos, numa matemática simples, rápida e direta, 10 vitórias para o Leão ficar na primeira divisão em 2026, Vitor. São 10 vitórias, conquistá-las é complicado, sobretudo quando você olha que o Sport só tem 2 até aqui, né? Ô Vinícius, como é que está a condição de ânimo dos jogadores? A gente tem essa informação de bastidor, eles ainda acreditam, estão focados nisso, ou já tem ali um certo conformismo, os caras estão jogando mais para manter a dignidade, hein? De fora, ou melhor, de dentro para fora, Vitor, o discurso é uníssono de que até o último instante, até a última probabilidade, o Sport acredita, os atletas acreditam e vão lutar para buscar a fuga desse rebaixamento. Dentro de campo, Vitor, a gente, analisando, não pode dizer que a intensidade, a busca, a vontade está dissonando, né? Está sendo oposto a esse discurso. Os atletas estão se doando, estão jogando, o esporte é mais intenso, mas entre ter esse desejo, ter essa entrega e conquistar os resultados, existe uma distância interessante. Então, é um esporte que ainda não desistiu, que diz que não desistiu, vai seguir lutando, mas está numa situação cada dia mais complicada e delicada, Vitor. Quando a gente olha hoje para a tabela de classificação, qual é a distância do Sport para o primeiro fora da zona de rebaixamento? São mais de 10 pontos, Vitor. Para o vice-lanterna, o Sport tem 7 pontos de distância. É uma realidade muito complicada, mas é claro, ainda tem jogo. E se tem jogo, é possível reverter. Não é provável, mas é possível. Ô Vinícius, sobre o jogo contra o Ceará, já sabemos quais os substitutos do Rivera e do Ramon? Ainda não, Vitor. São pontos de interrogação, dúvidas do técnico Daniel Paulista, pelo menos para quem está de fora, ele deixa essa dúvida. O Ramon não deve ter muito mistério. João Silva deve ser o substituto, apesar de não existir a confirmação. E tem 2 atletas, né, 2 jovens que foram promovidos há alguns meses do Sub-20, Riquelme e também Felipe Gabriel, que correm muito por fora na busca por essa vaga, mas João Silva deve substituir Ramon ao lado de Thierry. Já no meio-campo, Rivera, que ficou muitas partidas pendurado com 2 amarelos, recebeu o terceiro contra o Atlético, vai cumprir a automática diante do Ceará, e tem 3 jogadores buscando essa vaga. Tem um favorito, que é o Pedro Augusto, tem mais atrás nessa busca pela titularidade, que é Lucas Cal, e correndo bem por fora, Sérgio Oliveira, que depois de quase 3 meses voltou a jogar contra o Atlético, alguns minutos em campo, tentando voltar ao ritmo. É uma posição, é uma característica bem diferente do Sérgio Oliveira, mas não se pode descartar, apesar de ser uma função de primeiro volante a que o Rivera executa, mas tem essas opções. Pedro Augusto, a gente, como disse, favorito para assumir o lugar do Rivera. Acho que o Pedro Augusto é aquele que está com a melhor condição física e técnica para o jogo, né? O Lucas Cal fez a estreia e foi muito mal. E o Sérgio Oliveira, eu acho que ele nem suportaria os 90 minutos, né, Vinícius? Eu creio que nem 45 em alta intensidade. O Sérgio Oliveira tem a condições de jogar no momento, Vitor. E o Sérgio Oliveira tem uma característica mais ofensiva. Com a bola, certamente ele poderia, no tempo em que estivesse em campo, ser um diferencial, né? E até contribuir com uma jogada de ataque ou outra, deixar algum jogador na cara do gol, porque visão de jogo e qualidade para isso ele tem. Agora, sem a bola, acho que seria praticamente nulo, né? Porque essa condição física dele, pela própria característica, isso tem que ser levado em consideração, porque o Ceará certamente vai ter a oportunidade de roubar a bola, e uma vez com a bola, o Sport seria -1 para proteger a defesa, né? Exatamente, Vitor. É muito o que falou. Em termos de características, o Sérgio Oliveira não se assemelha ao Rivera. Poderia, por exemplo, o Daniel, caso isso fosse uma opção, que a gente já deixa claro
que é bem improvável, é remota essa possibilidade de baixar o Zé Lucas para fazer a função de primeiro volante e dar mais liberdade ao Sérgio Oliveira, mas é pouco provável. Os volantes do Sport contra o Ceará devem ser mesmo Pedro Augusto e Zé Lucas. Ô Vinícius, e fora essa questão de Ramon, Rivera, temos outras dúvidas na equipe? Sim, se você se recordar, Vitor, contra o Atlético, Johan saiu ainda aos 10 minutos do primeiro tempo, por conta de um incômodo muscular, assim como o Aderlan, mas o Aderlan saiu já na reta final da partida, foi substituído pelo Matheus Alexandre. Então, para os últimos 2 jogos, Johan foi titular, na verdade, nos últimos 3 jogos, contra as equipes do Fluminense, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Lucas Lima, nessas 3 oportunidades, em uma teve fora, lesionado contra o Cruzeiro, nas outras 2 oportunidades começou no banco. Com uma semana do último jogo para o encontro com o Ceará, pode ser que o Lucas Lima se recupere, fique apto, disponível para os 90 minutos, e estando nessa condição, mesmo que o Johan esteja recuperado, naturalmente Lucas Lima é o titular. Caso não esteja, é aguardar a reavaliação diária que acontece do Departamento Médico do Esporte com relação a Johan e também a Aderlan. Aderlan no mesmo caso. Caso não se recupere, Matheus Alexandre vai como titular. Caso o Aderlan esteja 100% recuperado, deve se manter entre os titulares. Vitor. E o Ceará, a gente já tem algum indicativo de como que deve tratar o jogo, o que pode aprontar para o Sport nessa partida? Tá bem, né, Vitor? Primeiro que tá bem na tabela, no campeonato que o Ceará tem como principal objetivo, que é a manutenção nessa volta, né? Subiu ano passado com o Sport. No primeiro ano, a busca é por se manter. A partir do momento que alcançar uma boa pontuação na luta contra o rebaixamento, aí o horizonte mira outras coisas, objetivos mais audaciosos. Mas o Ceará vem numa campanha muito sólida, uma campanha competitiva e que não dá indícios de que vai lutar contra o rebaixamento, vai passar grandes dificuldades. O Ceará no momento é o 10º colocado, tem 34 pontos, está à frente, por exemplo, de Vasco, Corinthians, Grêmio, Inter. Então é uma campanha bem sólida dos comandados do Léo Condé e vem para tentar mais uma vez não ser derrotado diante do Sport e, claro, se der a brecha, vencer o Leão aqui na Ilha do Retiro. E temos missões completamente diferentes nesse campeonato. É um Ceará que faz uma campanha de meio de tabela muito segura, muito consistente do time cearense. Lembrando que o Ceará subiu junto com o Sport, então é o primeiro ano de Série A, de volta do time do Ceará, mas está fazendo a campanha muito sólida, o time cearense, contra o Sport que, infelizmente, trilhou já o caminho de volta para disputar o campeonato da Série B. Pergunto a vocês, amigos, essa questão de motivação pode ser determinante a favor do Ceará na quarta-feira? Um time motivado, buscando Sul-Americana, contra um time que, né, praticamente está rebaixado. Motivação vai pesar muito na quarta-feira, Zé e Vitor? Eu acho que vai, nesse sentido aí, de que o Ceará ele tem objetivos, não é? Não vai ser o Sport que vai motivar ou desmotivar, não. O objetivo do Ceará é chegar um pouquinho mais longe, coisas que o Fortaleza, quando estava nessas colocações, ele conseguia chegar um pouquinho mais. Então, há uma rivalidade dentro, não é, de Fortaleza, onde o Ceará ele quer chegar ao mesmo patamar. Ele quer também disputar, não de Sul-Americana a princípio, mas com Libertadores na cabeça. Então, é um time altamente competitivo. Gosto da maneira como o Ceará encara todos os seus adversários. E não é à toa, Carlos, que hoje ele está, com a colocação de 10º colocado com 34 pontos. Pô, você faz 34 pontos, na primeira divisão, e isso realmente dá uma enxertada boa de motivação, pode ter certeza. Eu gosto da maneira como o Ceará ele se porta contra qualquer equipe, não tem meio termo. Pode até tomar uma enfiada se não tiver nos seus melhores dias, mas joga para frente, não tem receio de nada, tem um investimento interessante, para a divisão que está disputando, porque precisa se manter, com essa colocação de 34 pontos, tá mantida já. A gente sabe que não,
porque está muito distante ainda, mas é um sério candidato a se manter na Série A, isso não tem a dúvida nenhuma. Eu fiz um exercício nesse final de semana, Vitor. Ah. Como não teve jogo da Série A, eu disse, poxa, eu vou atrás das emissoras do Ceará escutar programa esportivo, vou ver o que é que eles estão aprontando por lá de programa, né, no fim de semana, já que o Ceará nem o Fortaleza jogam. E aí fui escutar para ouvir um pouco sobre o Ceará, já que tem jogo depois de amanhã, e eu cheguei a seguinte... ao resultado final de que lá eles consideram realmente que Pedro Raul, se for para achar um destaque individual, Pedro Raul é o cara do Fortaleza. É o cara do Ceará. E aí eu fico, meu amigo, não é de menosprezando o futebol do Pedro Raul não, que tá muito bem. Mas não tem nada no Ceará de qualidade individual, Vitor, diferente no que tem no esporte. Para ter uma disparidade dessa de 20 pontos a mais na competição. O que é que foi feito de tão errado no esporte para estar tão longe assim do Ceará? Ô, Carlos, eu acho que o esporte ele errou em vários pontos. Lá no começo, quando você gasta 60 milhões de reais em investimentos que não te dão retorno, quando você espera que um Sérgio Oliveira consiga render e você tem essa tua expectativa frustrada, quando você imagina que um Paciência vai resolver e é frustrado, quando você imagina que um Pablo vai resolver e é frustrado. Veja, talvez a diferença no potencial técnico não seja assim tão discrepante. Mas quando você vai ver daquilo que eles estão conseguindo produzir ao longo do campeonato, certamente que as peças do esporte produziram menos. Agora, resgatando aquele tema que você colocou pro Zé, da motivação, eu concordo, mas eu queria colocar aqui um ponto que é o seguinte. De fato, o Ceará tem muito mais a buscar do que o esporte, né? A situação do esporte é muito complicada. Se o cara for olhar ali ao pé da letra, é para aceitar rebaixamento. Agora, os caras não estão se comportando assim. Se você olha para os jogos que o Sport fez contra o Fluminense na Ilha, contra o Corinthians na Ilha, fora agora contra Cruzeiro e Atlético, aquela postura não é uma postura de quem aceitou que está rebaixado. Até o Vinícius falou agora há pouco e eu concordo com ele. É uma postura de quem ainda está brigando, seja por dignidade ou seja porque ainda acredita na difícil permanência, mas ainda há condição matemática, o cara pode acreditar também. Não sei qual é a motivação, mas a postura não é de quem entregou, de quem largou, de quem está só cumprindo tabela, batendo cartão e passando lá suas horinhas, não. É uma postura de quem está brigando. E tem um outro ponto, né, que é aquela coisa de você ser um franco atirador. Veja, o Sport já tem quantas derrotas no campeonato? Só tem 2 vitórias. Se o Sport perder mais um jogo, qual vai ser a grande surpresa? Nenhuma. Qual vai ser a grande alteração agora? Vai demitir o Daniel Paulista por isso? Vai botar mais alguém para fora agora? Não vai. Então, talvez o Ceará, ainda buscando a pontuação matemática histórica de permanência, né, que são os 45 pontos, e esse objetivo maior, que seria uma Sul-Americana, talvez ele esteja em um nível de pressão maior do que o Sport para o jogo. E isso pode ser positivo. Então, tem o lado de maior motivação para o Ceará, porque de fato tem o que buscar, o objetivo é mais palpável para o Ceará, mas por outro lado, o Sport tem jogado com a atitude de quem quer brigar e não tem uma pressão muito grande, porque a situação dele é tão difícil que uma nova derrota, um novo insucesso não vai alterar tanto o quadro. Eu tenho uma concordância enorme com isso que o Vitor falou, mas eu só lamento que eu não estou sentindo essa leveza que o Sport já deveria estar apresentando durante vários jogos. Vimos isso com o Cruzeiro. Surpreendeu todo mundo. O Sport podia ter ganho o jogo no último lance e jogou uma ótima partida contra o Cruzeiro. Beleza, franco atirador. Enfrentou um time que é visivelmente melhor do que o Sport, que tem um nível melhor do que o Sport em todos os aspectos, num estádio lotado, e fez o jogo que fez, arretado. Aí depois me faz aquele jogo terrível contra o Atlético Mineiro. E assim são vários jogos do Sport, jogos pesados, jogos onde o Sport não se solta, e já deveria estar solto, como você disse aí, Vitor, né, por conta disso. E já não ter responsabilidade nenhuma no campeonato, afundado numa lanterna do jeito que está. Joga solto, velho, joga leve, vai para cima. Né? Os outros têm essa responsabilidade toda, cada um tem. Todos os outros estão brigando para não cair, Fortaleza, Juventude, Vitória, estão pressionados, ou está pressionado para ir para uma Sul-Americana. O Sport não tem responsabilidade nenhuma. Era para ser o time mais solto
do campeonato, mas ele não demonstra ser. É impressionante.